Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva o Papa! Você que hoje me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e vai enviar para mais e mais pessoas. Festa, solenidade de São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, começa com uma pergunta, e a essa pergunta precisa de uma resposta. Jesus pergunta aqui: quem sou eu? Ora, é uma pergunta que requer uma experiência, um conhecimento. Se eu te perguntar quem sou eu e você não convive comigo, você não saberá responder. Se eu te perguntar quem sou eu e você não conhece a minha história, você não saberá responder. A esta pergunta, ou para esta resposta, requer uma experiência íntima, pessoal e intransferível. Isto, Jesus aqui, em primeiro plano, pergunta para todos que lá estavam: quem sou eu? E ninguém soube responder. Então ele vai perguntar para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque eles não sabem responder. E vós, quem dizeis que eu sou? Talvez você conheça o nosso Senhor por meio de comunicação, porque hoje parece que nós sabemos muita coisa, né? Nós estamos entendendo de muita coisa. É pela internet, é pelos outros meios de comunicação. Então, parece que nós somos íntimos de muitas informações. Mas essa pergunta, a essa resposta, precisa de uma intimidade outra. Uma intimidade que leva a sua vida a transformar-se naquele que te pergunta: quem sou eu? Por isso, o Evangelho de hoje é provocador. É provocador. Quero lembrar um pouquinho do Evangelho de sábado, que seria o seguinte: Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Tu me amas? É uma pergunta. Tu me amas? E qual é a resposta? Porém, eu te digo o seguinte: Pedro e Paulo, os dois, um pela cruz, outro pela espada. Talvez nós achamos que servir a Deus é se dar bem na vida. Quando eu digo bem, é bem financeiramente mesmo, ter isso, ter aquilo. Mas esses dois, um morreu pela cruz, o outro pela espada. Pedro, que só responde quem sou eu, ou seja, quem é Jesus, depois que ele se arrepende de ter negado. Pedro negou. Naquela aflição de Pedro, depois de ter negado, ele faz a experiência com Cristo. Antes, andava com Jesus, falava com Jesus e não fizera a experiência. Depois que ele negou, caiu em si
e percebeu o que ele fez. Ali foi a verdadeira experiência com Jesus. Paulo só conhece Jesus, ouviu falar de Jesus e queria aniquilar Jesus, queria acabar com Jesus. Porém, há um encontro de Paulo com aquela voz de Cristo, diz: por que me persegues? A partir dali, Paulo conheceu Jesus. Então hoje nós somos provocados a de fato a conhecer nosso Senhor por uma experiência pessoal, íntima. Se não for assim, você não conhece, eu não conheço. E eu posso dizer que eu conheço Jesus porque eu procuro fazer da minha vida aquilo que ele me ensina. Sem modéstia nenhuma de minha parte. Há um esforço em mim em fazer aquilo que ele me ensina. Que tenha também em você, que tenha em todos nós, esse esforço de fazer com aquilo que Jesus nos ensina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de sermos fiéis a Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidar dos sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva o Papa! A nossa igreja é linda!